Brasil pode ser punido pelos Estados Unidos por causa do Lula e Alexandre de Moraes. Olha só mais essa declaração aqui do Elon Musk, que causa preocupação, e eu vou explicar para você agora o porquê e aonde isso pode chegar, inclusive atingindo aí diretamente a questão Bolsonaro, elegibilidade do Bolsonaro em 2026. E o Elon Musk, que já está aí num debate com o ministro Alexandre de Moraes, com o governo Lula de maneira geral, por conta de algumas condutas que estão adotando aqui no Brasil, cerceando a liberdade de muita gente, principalmente da oposição ao governo Lula. Membros da direita estão sendo duramente perseguidos, contas banidas, enfim, várias situações que todo mundo já sabe. E o Elon Musk falou o seguinte, que os Estados Unidos pode fazer algumas sanções, aplicar algumas sanções no Brasil por conta do que está acontecendo aqui em relação à questão política e também em relação ao poder judiciário. E aí muitos vão falar, mas o que seria, o que acarretaria essas sanções econômicas? Vamos lá, mas antes de falar dessas sanções, é importante lembrar que nos Estados Unidos tem eleição agora, vai ter eleição por agora, e o Donald Trump, que é aliado do Bolsonaro, é um dos favoritos a ganhar a eleição lá nos Estados Unidos. Ele vai disputar com o atual presidente Joe Biden e, segundo pesquisas, Trump está na frente, ele deve ser presidente. Claro, tem muita coisa para acontecer ainda, nós estamos fazendo aqui projeções. Trump é aliado de Bolsonaro. Elon Musk já denunciou, inclusive no Congresso dos Estados Unidos, que o Brasil está virando quase uma Venezuela, está caminhando para esse rumo. A Venezuela já sofre algumas sanções econômicas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm relação comercial com a Venezuela justamente por conta da conduta política, da ditadura liderada lá por Nicolás Maduro. Os Estados Unidos não têm relação com a Venezuela, e a Venezuela a gente já sabe mais ou menos como que tá a economia lá, né? Pessoas passando fome, muita gente vindo pro Brasil porque não tem oportunidade de trabalho, não tem nada, é fome e miséria mesmo. E agora Elon Musk está fazendo uma projeção prevendo que se o Brasil continuar nesse rumo, os Estados Unidos pode sim aplicar uma sanção no Brasil, como aplicou na Venezuela. Então, aí o primeiro ponto. Lembrando que a Venezuela também, os candidatos lá a presidente de oposição estão sendo perseguidos, retirados da disputa eleitoral, muitos estão presos, sendo presos, assim, crimes bárbaros que eles estão respondendo, e Elon Musk já está falando aí que o Brasil está caminhando para esse rumo, para um governo totalitário aqui no Brasil, liderado por Lula e, de certa forma, com uma grande participação do poder judiciário. E aí muitos vão falar, mas o que iria mudar? O que vai mudar? Tudo bem, os Estados Unidos vão aplicar sanção econômica no Brasil, mas e aí? Importa? Só vou fazer aqui para vocês, trazer o último relatório do Banco Central Brasileiro, que coloca os Estados Unidos como a maior fonte de investimento estrangeiro aqui no nosso país. Sabe quanto de dinheiro entrou aqui no Brasil por conta dessa parceria econômica, por conta desse investimento dos Estados Unidos aqui no nosso país? Mais de 639 bilhões de reais, ou seja, é muito dinheiro, é muita coisa envolvida. Os Estados Unidos é o principal parceiro econômico do Brasil. Se não for o primeiro, é o segundo maior investimento estrangeiro aqui dentro do nosso país. Segundo levantamentos feitos há 2 anos atrás, isso aí interfere em mais de 500 mil empregos diretos aqui no Brasil. Então, não adianta falar, o Brasil é autossuficiente. Eu não sei por que as pessoas têm isso em mente, passaram isso para as pessoas aqui no Brasil, que o Brasil não precisa de ninguém, que o Brasil é autossuficiente. Olha, não sei quem te passou isso, mas se você tem isso na sua cabeça, esquece, o Brasil não é autossuficiente. Muito pelo contrário, o Brasil depende e muito dos outros países, assim como outros países também acabam comprando aqui do Brasil, precisam da nossa economia também, então é uma parceria mútua, mas o Brasil precisa muito dos Estados Unidos. Essa relação comercial, ela é fundamental. Se aplicar sanções econômicas aqui no Brasil, nós estamos ferrados. A verdade é essa, a economia do Brasil vai arrebentar. E aí, por que eu falo que isso aí vai influenciar na elegibilidade do Bolsonaro? Porque
se ficar comprovado aí que tá tendo perseguição ao principal líder de oposição aqui no Brasil, logicamente, por conta, a gente sabe que tudo, que a economia interfere em tudo no país, né? A economia tá ligada a tudo. Se a nossa economia arrebenta, arrebenta para todo mundo. Então, o Brasil vai ter que lidar com isso aí. E pode ser que sim, Bolsonaro acabe se beneficiando dessa situação. Por quê? Porque fica comprovado de maneira internacional, não é só nós que estamos aqui falando, né? São mecanismos internacionais que estão tomando conhecimento disso através de outras pessoas, como através do Elon Musk. Se o Brasil for considerado um país que não tem uma democracia forte, que aqui eles estão cerceando a liberdade, que é algo caro para os americanos, lá a liberdade é garantida, eles não negociam a liberdade deles. Então, se aqui tiver comprovado que a nossa liberdade está em risco e tudo isso está acontecendo, a oposição está sendo prejudicada, a nossa democracia é relativa, que é o que a gente está vendo hoje, os Estados Unidos aplicar sanção econômica, meus amigos, minhas amigas, se preparem, porque aí vão ser dias muito difíceis, tá? Espero que não chegue a esse ponto, que o Alexandre de Moraes e o Lula tomem aí um mínimo, né, de discernimento do que está acontecendo e possam agir de maneira mais justa, né, principalmente em relação às eleições aqui no Brasil. Mais um capítulo da história, Elon Musk fazendo uma previsão que eu já fiz aqui, inclusive, em vídeo anterior, que se concretizada, com certeza, é um prejuízo gigantesco.